Então, galera, voltando aqui, falando especificamente da audiência de custódia. O que diz a Resolução 213 de 2015? Artigo 1º. De uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Determinar que toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente da motivação ou da natureza do ato que ele realizou, seja obrigatoriamente apresentada em até 24 horas da comunicação do flagrante à autoridade judicial competente e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão. Então entenda a primeira coisa, que na audiência de custódia eu não quero saber qual o crime que ele cometeu. Eu não quero saber se ele é vagabundo ou não. Eu quero saber qual foi a circunstância em que realizou a sua prisão, a sua apreensão e a sua condução até a delegacia. É só isso que o juiz quer saber e quer ouvir do preso isso. Eu quero que você entenda que existe uma crítica a isso. Que as pessoas veem a audiência de custódia, eles observam que eu estou escutando uma pessoa só. Esse é o errado, parece, para alguns autores quando falam. Eu escuto só o preso. Está claro? É isso que acontece? Aí que tá, a mídia ela fala muita bobagem. Nós vamos ver aqui para acabar com essas bobagens. Eu escuto o quê? Eu quero saber que o juiz, na audiência de custódia, que deve ser feita em até 24 horas da comunicação do flagrante, tá? Então eu comunico o flagrante ao juiz e até 24 horas a audiência de custódia. Então não é 24 horas da prisão, tá? É da comunicação ao juiz da prisão em flagrante. Tá claro? André, ele é inocente ou culpado? Porra, sem comentário, né? Sabe que ele é presumido inocente. Ponto. A comunicação da prisão em flagrante à autoridade judiciária, que se dará por meio de encaminhamento do auto de prisão em flagrante, do papel da APF, de acordo com as rotinas previstas em cada estado da federação, não supra a apresentação pessoal determinada no caput. Então, primeira coisa, não manda só o papel. Você vai mandar o papel, não há dúvida nenhuma. André, para onde que manda? Você fala para meus alunos, né? Na polícia, aqui no Rio de Janeiro nós temos as centrais de inquéritos. A gente vai conversar sobre isso. Se manda para o delegado, para o juiz ou para o promotor. Bom, já houve no passado aqui uma discussão danada se era para o juiz ou para o promotor. O delegado, quando conclui o inquérito policial, manda para o juiz ou para o promotor. Tinha uma resolução do Tribunal de Justiça que era para mandar para o juiz, aplicar o artigo 23. E tinha uma resolução do Conselho do Ministério Público, do Procurador-Geral de Justiça, mandando para o Ministério Público. Então tinha duas resoluções. Inquérito concluído, concluiu com relatório, manda para o juiz uma resolução e a outra falava o quê? Mandar para o Ministério Público. Briga danada. Fizeram uma resolução conjunta criando as centrais de inquérito. E nas centrais de inquérito tem o juiz e o promotor, os dois. Então o delegado manda para quem no Rio de Janeiro? Para a central de inquérito. Quem está na central de inquérito? Juiz e promotor. Manda para os dois ao mesmo tempo. Acabou a discussão, ninguém fica nervosinho com ninguém. Mas eu mando o papel. Em 24 horas tem que mandar a apresentação pessoal do cara. Tá claro? Entende por autoridade judicial competente aquela assim disposta pelas leis de organização judiciária local. Aí eu tenho que analisar aí o Código de Organização Judiciária Local, do Estado do Rio de Janeiro no caso, ou, salvo omissão, definida por ato normativo do Tribunal de Justiça ou Tribunal Federal, em caso de, evidentemente, crime federal, que instituir as audiências de apresentação, incluído o juiz plantonista. Tá claro? Então, na verdade, o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, no meu caso aqui, a segunda região, que engloba Rio e Espírito Santo, tem que criar a competência dos juízes para isso, inclusive para os juízes plantonistas. 3 da manhã, 2 da manhã, final de semana. Está claro? Tem que ter essa criação aqui. No caso de prisão em flagrante, da competência originária do tribunal, então aqui eu estou falando agora da prisão em flagrante de um prefeito, prisão em flagrante, não é isso? De uma pessoa que tenha foro prerrogativa de função. A apresentação do preso poderá ser feita ao juiz que o presidente do tribunal ou o relator designar para esse fim. Então, na verdade, é isso. Se o cara tiver foro, aí a regra é específica, aí tem que ver a designação do presidente do Tribunal de Justiça ou do presidente do TRF. Beleza, tranquilo. Estou falando só da apresentação. Estando uma pessoa presa acometida de grave enfermidade, porque levou bala,
ou havendo circunstância comprovadamente excepcional que a impossibilite de ser apresentado ao juiz no prazo do caput, é claro, o cara tocou tiro com a polícia, foi preso em flagrante, mas tá com uma bala de fuzil no braço, tem que operar o cara, deixa o cara lá se recuperando. Deverá ser assegurada a realização da audiência no local em que ela se encontre. E, nos casos em que o deslocamento se mostre inviável, deverá ser providenciada a condução para a audiência de custódia imediatamente após o restabelecida sua condição de saúde e de apresentação. Então você pensa logo no vagabundo e tocou tiro com a polícia. Olha eu sendo preconceituoso aí, né? Mas sabe como é que é o Rio de Janeiro, né? Ainda mais na minha cidade aqui, sabe como é que é? Que é nego de fuzil mesmo, né? Isso aí os jornais colocam, né? Aquele cara tava com uma foto assim no Facebook com um fuzil, e na casa da Globo botou o cara só com a carinha dele. Morre, morador tal. Mas porra, a foto do cara tá com fuzil. Por que se fechou aqui? É a vida. Por que eu tô falando isso? Estou te falando que se o cara estiver no hospital, eu posso viabilizar a ida do juiz para ouvi-lo, ou então, que é muito mais comum, espera o cara se restabelecer, algema o cara na maca, deixa o policial ali, quando ele for viável a sua remoção, ele é removido lá e ele vai ser ouvido. Já viu casos aí, nem isso, de que o cara entra lá mata o indivíduo, ou então resgata o cara, então tem toda aquela problemática aqui, então muitas vezes o juiz vai até lá, perfeito? O Conselho Nacional de Justiça, ouvidos os órgãos jurisdicionais locais, editará ato complementar a essa resolução, regulamentando em caráter excepcional os prazos para apresentação à autoridade judicial da pessoa presa em município ou sedes regionais a serem especificados, em que o juiz competente ou plantonista esteja impossibilitado de cumprir o prazo estabelecido no caput. Aqui, na verdade, nada mais é do que uma decorrência do princípio da reserva do possível. Você pode apresentar o cara o auto em flagrante, depois de 24 horas, a gente sabe que isso muitas vezes não acontece. Não é isso? André, não sendo possível, aí vai ter, não é isso? A resolução, não é isso que vai especificar aí, não é isso? Ato complementar a essa resolução. Artigo 4º, que é importante. A audiência de custódia será realizada na presença do MP e da Defensoria Pública. Ah, então a audiência de custódia já vai ser uma prova antecipada, sim ou não? Com relação à prisão do indivíduo. Caso a pessoa detida não possua defensor constituído no momento da lavratura do flagrante. É vedada a presença dos agentes policiais responsáveis pela prisão ou pela investigação durante a audiência de custódia. Isso é uma crítica que se faz. Então, na verdade, quando há prisão, parece que eu só estou vendo o preso. Tá entendendo? E os policiais que efetuaram a prisão dele? O cara nem ouvi. Por quê? Por que está escrito isso aqui? Porque, na verdade, houve um receio de que a presença dos policiais ali poderiam coibir a declaração do preso. Está claro? Então existe essa controvérsia, gente. Eu sei que você está meio chateado, meio pé da vida comigo. Não é isso? Eu sei disso. Que você está pensando assim, pô, tem um policial que está cumprindo com o seu dever. Está protegendo a sociedade. E tem um vagabundo desgraçado e infeliz que estava de fuzil metendo bala na polícia. Não é isso? Então existe essa questão aqui, mas eu quero analisar a prisão. Eu quero ver se a prisão que aqueles policiais fizeram correu dentro da legalidade. Está claro? Esse é um estresse que acontece. Realmente passa a ideia de que eu quero ouvir apenas o preso. Está claro? Quer falar mesmo? No momento da lavatura de prisão flagrante? Ok. Esqueci que ia falar alguma coisa aqui. Maravilha? Então eu vou ouvir esse indivíduo aqui. Artigo 6º. Antes da apresentação da pessoa presa ao juiz, será assegurado seu atendimento prévio e reservado por advogado por ele constituído ou defensor público, sem a presença de agentes policiais, sendo esclarecidos por funcionário, credenciados motivos, fundamentos e ritos que versam sobre a audiência de custódia. Então foi até uma questão interessante, né? Isso, na época lá da facada do Bolsonaro, o cara foi preso, não é isso? Logo em seguida, não vou lembrar o tempo da prisão, depois ele foi ouvido perante o juiz. E o que era interessante, que o Adélio, um cara bastante pobre, integrante do PSOL, né, isso, com várias fotos no Facebook, com Gleisi Hoffmann e companhia, o cara pobre, me vem 4 advogados caríssimos de avião, de helicóptero. Caríssimos. Aquela galera lá atrás, lá olhando, o cara ali, o que está acontecendo? Não é isso? Como é que ele pagou aquilo? Não somos pagos, não fomos pagos, não. Estamos fazendo de graça para mídia. Realmente, eu até faria de graça, realmente. Né? Isso iria lá de graça, aparecer meu carão lá, seria até interessante.
É isso que você pode estar pensando? Ok. De qualquer maneira, ele além disso, ele pode se comunicar reservadamente com o seu advogado. Para o advogado instruí-lo. E se não tiver dinheiro para advogado? Defensoria Pública. E além de tudo, tem que ter um agente público, um servidor público que vai esclarecer como é que vai ser feita a audiência de custódia. Tá claro? Será reservado o local apropriado, visando a garantia da confidencialidade do atendimento prévio com o seu advogado ou defensor público. Tá claro? Então, quer dizer, o cara tem que ter... Ah, André, isso é contraditório? Estou dando contraditório para a prisão só. Eu estou preocupado com a prisão. Eu não estou nem aí com o crime que ele cometeu. Está claro? Não pergunto qual crime. Eu quero analisar a prisão, como foi feita a prisão. Artigo 8º. Na audiência de custódia, a autoridade judicial entrevistará a pessoa presa em flagrante devendo. Então ele vai ouvir a pessoa presa em flagrante. Tá? E vai falar o quê? Como é que vai ser essa audiência? Esclarecer o que é audiência de custódia, ressaltando as questões a serem analisadas pela autoridade judicial. Olha, o seu nome tal, eu estou te falando o seguinte, olha só, eu quero falar sobre o quê? Sobre a sua prisão. Eu estou preocupado não com o crime que você cometeu, até porque talvez, como eu sou plantonista, eu não vou nem julgar o teu caso. Eu estou aqui para analisar a sua prisão, só. Assegurar que a pessoa presa não esteja algemada, salvo caso de resistência, de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, devendo a excepcionalidade ser justificada por escrito. Aqui eu vou conversar com vocês. É igualzinho a súmula vinculante 11 do Supremo Tribunal Federal. Deve estar aqui. Então, uma regra se usa algema quando? Nunca. Exceto em 3 hipóteses, na súmula vinculante 11 do Supremo e aqui também. Está muito parecido. Resistência, fuga e risco e perigo. Risco para a vida dele, de terceiros, ou integridade física dele de terceiros, indicativo de fuga e oferecer resistência. Sendo que, inclusive, tem que ser justificada por escrito. Da ciência sobre o seu direito de permanecer em silêncio, claro, tu vai ser ouvido aqui, mas você pode permanecer em silêncio. Questionar se lhe foi dada ciência e efetiva oportunidade de exercício dos direitos constitucionais inerentes à sua condição lá, de preso, na hora, particularmente o direito de consultar-se com seu advogado ou defensor público, o de ser atendido por um médico e o de comunicar-se com seus familiares. Tá tudo isso na Constituição, galera. Olha o preso cheio de direitos isso aqui. Ele é presumido inocente. Eu quero que você esvazie da sua mente a imagem do preso, com um fuzil, traficando e matando criancinha. Tem que tirar essa imagem da cabeça. Está claro? Então, é isso que vai conversar com ele. E indagar também sobre as circunstâncias da sua prisão ou apreensão. Eu estou falando isso aqui porque, na verdade, eu deveria conversar até melhor sobre isso na prisão. Por isso que eu até fiz um blocozinho à parte. Porque talvez eu coloque isso até na questão de prisão também. Peço para colocar, porque isso aqui é muito mais importante para a prisão. Tá, quer dizer, também, né? Tá claro? Indagar sobre as circunstâncias da sua prisão ou de sua apreensão no caso do menor. 6. Perguntar sobre o tratamento recebido em todos os locais por onde passou, antes da apresentação a uma audiência, questionando sobre a ocorrência de tortura e maus tratos e adotando as providências cabíveis. Então, o cara tem que ser preso, não pode ser torturado, não pode sofrer maus tratos, tem que ser preso de forma legal, dentro do princípio da legalidade, dentro da discricionariedade, que é dentro da legalidade, e não a arbitrariedade, que é fora da legalidade. Simples assim. Tá claro? Verificar se houve a realização de exame de corpo de delito, determinando sua realização nos casos em que. Então ele vai perguntar, foi feito o exame de corpo de delito em você? O que eu acho interessante, gente, que o exame de corpo de delito é uma garantia para o preso e para a autoridade policial e os seus agentes. Tá claro? É interessante que, claro, todo delegado faz isso. Chegou o cara, manda para fazer exame de corpo de delito. A não ser que o cara esteja em perfeito estado. Tá claro? E mesmo assim, em perfeito estado, me parece mais correto fazer exame de corpo de delito. Porque o cara pode estar bem por fora, mas ruim por dentro. Isso é uma garantia dele. Tá claro? Porque às vezes o cara vai ficar detido lá dentro da cela. Ele pode morrer na cela, pode se machucar dentro da cela. Então, se o cara entra machucado, tem que fazer o exame, porque ele vai talvez continuar machucado na cela. O que não pode é o cara entrar perfeito e se machucar na cela. Depois o delegado vai poder arguir que esse machucado na cela foi feito lá fora. Então ele vai perguntar sobre o exame de corpo de delito. Ou ele pode determinar que se faça em que casos não tiver sido realizado, ou então foi feito, mas foi feito de forma insuficiente. A alegação de tortura e maus tratos referir-se ao momento posterior ao exame realizado. Talvez o delegado faz isso, né?
Vai no cara, faz exame de corpo de delito, tá um pouco machucado, mas lá dentro ele é mais machucado ainda. Tá claro? Eu aumento as lesões sofridas. O exame tiver sido realizado na presença de agente policial, observando essa recomendação do CNJ 49 quanto à formulação de quesitos ao perito. Então, na verdade, muitas vezes o exame de corpo de delito é feito o quê? Com a presença do policial, que ele faz aí um direcionamento na quesitação das lesões. Abster-se de formular perguntas com finalidade de produzir provas para a investigação ou ação penal relativas aos fatos objetos do auto de prisão em flagrante. Então, às vezes, a quesitação feita lá no IML, isso é feito de forma direcionada. O policial mais malandro que o preso, ele manda fazer determinadas perguntas. Lá ele fala para o perito fazer determinadas perguntas para maquiar a lesão sofrida nele. Adotar as providências a seu cargo. Abster-se de formular isso aí, com a finalidade de produzir isso. Adotar as providências a seu cargo para sanar possíveis irregularidades. Então o juiz ele também vai adotar outras medidas que sejam o quê? Indispensáveis para a produção da prova. Aqui também é uma medida cautelar? Com certeza. Então pode ser que o juiz, pode ser que o delegado tenha vacilado com alguma produção de prova e o juiz ele pode, avaliando o caso concreto, pedir a produção de determinada prova. Determinado exame pericial. Tá claro? Averiguar por perguntas e visualmente hipótese de gravidez, existência de filhos ou dependentes sob cuidados da pessoa presa em flagrante delito, histórico de doença grave, incluídos os transtornos mentais e a dependência química, para analisar o cabimento de encaminhamento assistencial e da concessão da liberdade provisória, sem ou com a imposição de medida cautelar. Então o juiz ele vai avaliar aí o que ele vai fazer. Ele vai ver se o cara tem filho, se a mulher está grávida. Não é isso? Tem inclusive agora uma lei nova que mulher grávida tem direito à prisão domiciliar. Não é isso? Então quer dizer, ele vai avaliar isso tudo agora. Tá grávida? Tô. Você tem independente? Entenda, gente, olha só, que o que o juiz está vendo aqui não é só o preso em si, é se ele tem independente. Tá claro? Se tem criança ali, eu tenho que resolver essa questão. Isso é um problema do Estado também. Se a pessoa está presa e tem 4 filhos para criar, eu tenho que solucionar esse problema, porque deixar as crianças ao relento vão ser mais 4 criminosos que vão dar problema para o Estado e para você. Está claro? Então o juiz tem que analisar isso com parcimônia, evidentemente, não é isso? Sem politicagem barata, não é isso? Solucionar esse problema da prisão. A prisão em flagrante é um problema para o Estado. Está claro? Beleza? Então ele vai avaliar isso aí. Aí o que me importa agora? Após a oitiva da pessoa presa em flagrante, o juiz deferirá ao Ministério Público e depois à defesa, o seu advogado, na ordem, reperguntas compatíveis com a natureza do ato. Que ato é esse? A prisão. Então não me venha perguntar sobre o crime em si. Muitas vezes eles perguntam. Tá claro? Eu já observei que muitas vezes pergunta. Devendo indeferir as perguntas relativas ao mérito dos fatos. Então, às vezes, o cara pergunta na forma da prisão, mas ele vai e faz questão de dizer para o juiz o seguinte: olha, foi um estupro de vulnerável. Olha, a criança que você estuprou, que tinha 1 ano de idade. Para avisar para o juiz: olha, esse cara estuprou uma criança de 3 meses, hein? Está claro? Com relação aos fatos, que possam constituir eventual imputação, permitindo-lhes em seguida requerer. Então, na verdade, o que o juiz faz? MP, pergunta. Depois, defesa, técnica, advogado, faz pergunta, eu estou aqui ouvindo. Então, primeiro o juiz pergunta, depois MP, depois a defesa. De preferência, sem o fato criminoso, até porque o quê? Não está sendo julgado pelo fato. A audiência de custódia é para analisar a forma com que a prisão foi realizada. Perfeito? Requerer. Aí o que o juiz fala? Se ele entender que a prisão é ilegal, manda o cara para casa, concede relaxamento de prisão. Se entender que essa prisão ela é desnecessária, ele concede liberdade provisória. Sem ou com aplicação de outra medida cautelar diversa da prisão. Tá claro? Então ele pode fazer isso e pedir a fiança. Ele pode liberar o cara, mas dizer que ele não pode ir para determinada localidade. André, quais são as medidas cautelares diversas da prisão? Dá uma olhada no artigo 319 do Código de Processo Penal. Tá claro? Eu posso até vir aqui, né? Mas dá uma olhada aí. Tá claro? Decretação de prisão preventiva. Olha, eu entendo que a sua prisão é ilegal realmente. No momento que você tomou foi muita bufeta na cara, você foi muito torturado, eu estou realizando a prisão, relaxando a prisão em flagrante. Mas eu decreto sua prisão preventiva por outros motivos fundamentais no artigo 312 do CPP.
e a adoção de outras medidas necessárias à preservação dos direitos da pessoa presa. Então ele vai avaliar também, não é isso? A garantia dele também. Preservação da sua vida, da sua integridade física, tem que avaliar toda essa situação. Maravilha? Concluída a audiência de custódia, cópia da sua ata será entregue à pessoa presa em flagrante delito, ao defensor e ao Ministério Público, tomando-se a ciência de todos e apenas o auto de prisão em flagrante. Como antecedente, cópia da ata. Seguirá para livre distribuição. Então o juiz já fez a função dele, segue para livre distribuição. Para julgar agora o fato em si. Então o cara está preso, não é isso? Eu já ouvi o cara, não ouvi os policiais. Por quê? Porque o policial, em regra, há um princípio da presunção de legalidade dos seus atos. Ah, mas tem juiz que parece que presume a ilegalidade, o abuso. Cara, é a vida. Entenda que os policiais não vão participar disso. Quem efetuou a prisão está fora da sala. Eu vou avaliar isso aí. Eu concedo o relaxamento de prisão, eu adoto outras medidas cautelares, eu posso prender com ou sem fiança, prisão preventiva. Tá claro? Ou adotar outras medidas para a pessoa do preso. Acabou. Tá feito. Concluída a audiência, entregue para isso. Maravilha? Tranquilo? Então essa, galera, é a regrinha com relação à audiência de custódia. Beleza? Deu para dar um apanhado bom para você. Na distribuição, qual é? Agora vamos avaliar aí, o inquérito vai seguir, não é isso? E o processo vai ser distribuído por um juiz que, se eventualmente tiver que produzir alguma prova antecipada, cautelar, vai ser o juiz da distribuição. O que me importa é que o juiz plantonista vai apenas avaliar a audiência de custódia, depois ele vai distribuir, para se houver algum pedido do delegado de polícia, vai para outro juiz. Maravilha? Tranquilo? Beleza, galera, matamos a audiência de custódia.